Oi pessoal, mais um podcast Canal Tech no ar e o destaque de hoje é a sobrecarga mental e os afastamentos no mercado tech. Você também vai conferir. Roubar celular pode ficar menos vantajoso para criminosos no Brasil, Meta está sendo cobrada por falhas no combate a deepfakes sexuais e a STF acaba de abrir caminho para acelerar a expansão do 5G no Brasil. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canal Tech. Bora entrar no tema do episódio, que hoje nós vamos falar sobre um tema cada vez mais presente no universo da tecnologia, a sobrecarga mental e os afastamentos profissionais. Para essa conversa, temos o privilégio de receber o Dr. Antônio Giraldo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, que vai nos trazer uma visão fundamental sobre a saúde mental no setor tech. Dr. Antônio, e o setor de tecnologia tem sido identificado como um dos mais afetados pela sobrecarga mental, burnout. Quais são os principais fatores que contribuem para essa alta incidência no mercado tech? Olha só que cinismo danado, Fernanda. Presta atenção. Quem mais trabalha em home office hoje? Setor de tecnologia. Muita gente trabalhando em home office. Teoricamente era para ser, então, muito mais tranquilo, muito mais saudável, mas não é o que acontece. E por que isso não acontece? Primeiro, todos nós precisamos dividir a nossa vida nos setores de envolvimento que nós temos. Então tá, vamos pensar assim em caixinhas em que a nossa vida é composta. Então assim, essa é a caixinha da minha relação com os meus filhos, essa caixinha é a minha relação com a esposa, o esposo que a pessoa tem. Então, duas caixinhas estão alocadas ali. Essa aqui é a minha caixinha em relação ao trabalho, essa aqui é a minha caixinha em relação à minha faculdade, à minha escola, minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado, ou minha reciclagem, que, por exemplo, o pessoal de tecnologia tem que reciclar o tempo inteiro, porque todo dia tem fatos novos, e não é todo dia, na verdade, né? A toda hora nós temos fatos novos e essas pessoas precisam estar, é necessário que estejam ligadas 24 horas por dia. Muito bem. O que acontece quando você faz o home office, quando você trabalha em casa? Primeiro, você nunca cumpre 8 horas. Nunca. Sempre você trabalha 12, 10, 14, enfim, você está ligado o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, final de semana, e aí você começa a invadir as outras caixinhas que não poderiam ser invadidas. Seus filhos passam a ser os seus colegas, entre aspas, de trabalho, porque você sai da sua cadeira para ir à cozinha, para ir ao banheiro, e quem que está do seu lado? Não é o seu amigo, colega de trabalho, que você pode trocar uma ideia, não é a Fernanda que está aqui do meu lado. Quem está aqui do lado é Pedrinho, é Carlinhos, né? É o Pablo, são os filhinhos que estão ali. Isso é péssimo. Por quê? Porque não pode misturar isso. Você, inclusive, não pode passar o seu estresse do trabalho para o seu filho. E a sua relação familiar, a sua relação com esposa, esposo, também fica comprometido. Por quê? Porque a caixinha misturou com a caixinha do trabalho. E não é para ser assim e não pode ser assim. Então, esse é um dos fatores que são importantes que a pessoa considere. Mas vamos ao outro fator. Qual é o outro fator? O excesso de cobrança. O excesso de cobrança e se colocando sempre na situação assim, é para ontem, é para agora, não tem como mais esperar, você tem que resolver. E aí vem o excesso de metas. Esse excesso de metas, pessoal, você tem que produzir X, você não produziu ainda, você precisa cumprir essa meta, e essa meta ela é importante. E o que vem com isso? Com a cobrança, com o excesso de meta, vem o assédio. E aí o assédio intenso, porque você precisa ter resultado, você precisa cumprir a meta, você precisa... você não está trabalhando, você está em casa, afinal de contas você não deve estar fazendo. E aí vem o quê? As ameaças. Ameaça de ser mandado embora, ameaça de que não vai ficar com a pessoa, ameaça de que ele não está fazendo um trabalho bom. Então veja bem, em poucos minutos eu te coloquei uma situação em que em uma fala você consegue ter vários riscos psicossociais sendo colocados a todo vapor sobre a cabeça dessas pessoas
e nada para proteção, nada para orientação. O que a gente tem hoje de orientação às chefias? Nada. Com a sua experiência, quais são os sinais iniciais de burnout e sobrecarga mental que as pessoas muitas vezes não percebem, acham que é um cansaço, no que elas deveriam prestar atenção? Primeiro, assim, vamos falar bem do trabalho. O trabalho não é para ser demonizado. Agora, a relação sua com o trabalho é que é o problema. Então, demonizar o trabalho, não, porque o trabalho nos dá autonomia, nos dá dignidade, nos coloca numa situação social melhor. E você, Fernanda, já foi porta-voz, por ser do sexo feminino, da necessidade que tinha que as mulheres trabalhassem e recebessem igualzinho aos homens. Então, o trabalho é bom. Tanto é que as mulheres, não quero ficar dentro de casa, eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu quero render, eu quero crescer profissionalmente, eu quero ter direitos e deveres e tal. Então, assim, a grande jogada é uma parceria entre a empresa e o empregado. O empregado precisa cuidar da empresa, a empresa precisa cuidar do empregado. Muito bem. Nesse cuidado da empresa com o empregado, no mínimo, a empresa já tem que ter o cuidado de o seu representante observar que aquele funcionário que sempre chegou no horário já está chegando atrasado. Por quê? Está acontecendo alguma coisa. Aquele funcionário que tinha um trabalho ali, não levantava, ficava tranquilo, ficava ali sossegado, produzia bem, está levantando de hora em hora para ir ao banheiro. Opa, por quê? Está indo ao banheiro porque está urinando muito e está com diabetes? Opa, não tinha pensado nisso, doutor. Então isso existe? Existe. Se uma empresa que cuida, um empregado que tem poliúria, ele vai ser observado. Mas você está indo muito ao banheiro. Mas você está implicando que eu estou indo ao banheiro? Não, eu estou preocupado com a sua saúde. Eu estou querendo entender por que você está precisando urinar tanto. Mas você tem 65 anos. Pode ser que sua próstata aumentou. A gente observa isso enquanto médico. Não, mas eu vou no banheiro porque eu estou tendo diarreia. Mas você está tendo diarreia em um mês? Então tá. Então a pessoa está com a retocolite ulcerativa, a pessoa está com uma colite. E qual a origem dela? Porque é nervosa. É? Então precisamos cuidar. Isso aí tudo é físico, então é fácil. Mas tem o psíquico, né? A pessoa não está mais sorrindo, não mostra mais aquela alegria, não cumprimenta as pessoas como cumprimentava antes, está emagrecendo, está perdendo peso, né? Está com um olhar de cansado, a memória está falha, esqueci disso, esqueci daquilo, você mandou e eu acabei não fazendo. Por quê? Porque quando a pessoa está doente, Fernanda, a gente tem perdas. Então, qual é a observação que o chefe imediato tem, ou a pessoa que vai cuidar do ambiente de trabalho relativo aos riscos psicossociais ou psíquicos sociais que as pessoas têm? A gente tem que perceber que, quando adoece, tem perdas. E essas perdas podem vir de várias maneiras, podem aparecer de várias maneiras. E o que a gente tem que fazer? Cuidar da pessoa. Porque se ela está tendo perda, é porque está doente. E para a gente finalizar, na sua opinião, o que deve ser feito, né, tanto pelas empresas quanto pelos próprios trabalhadores para prevenir esse esgotamento profissional, reduzir o impacto da sobrecarga mental? O que devemos fazer? Em relação às empresas, faz-se necessário ela não desfocar do que ela faz, do trabalho dela, da meta dela, dos objetivos, do produto que ela tem final. Por quê? Porque ela deve continuar assim e continuar crescendo nessa área, mas ela tem que contratar uma empresa que vai trabalhar para avaliar quais são os riscos psicossociais daquela empresa. Uma vez avaliados os riscos, começar a fazer a implantação de rotinas que vão proteger a saúde mental daquele grupo de trabalho. Porque o afastamento do trabalho leva a perdas não apenas porque a pessoa saiu de licença, vou pagar licença, porque eu estou pagando até 15 dias. Não, isso aí é pouco. O problema é, eu perco a Fernanda que está treinada para fazer esse podcast, para produzir esse podcast, eu vou ter que treinar outra pessoa para fazer isso. Tem garantia nenhuma que um mês depois essa pessoa não adoeceu. Então, assim, há muita perda. A imagem da sua empresa, assim, aqui não é uma empresa boa para trabalhar. Todo mundo adoece e sai de licença. Isso aqui é horrível para trabalhar. Então, busca outro lugar, cara. Mas isso aqui é um ambiente adoecedor. Mas você quer ter essa fama? Por que eu vou querer ter essa fama? Ninguém quer. Todo mundo quer ter
a maior tranquilidade, a maior paz de espírito. Então a gente tem que começar a trabalhar o ambiente de trabalho para que a gente tenha saúde e não doença. Doutor Antônio, foi um prazer tê-lo conosco hoje. Suas contribuições sobre a sobrecarga mental, os desafios do mercado de tecnologia foram extremamente valiosas. Obrigada por compartilhar com a gente a sua expertise. Sou eu quem agradece a você pelo convite, estarei sempre às ordens para poder ajudar, porque nós precisamos cuidar melhor da nossa população trabalhadora. E vamos agora para o Giro de Notícias. O Brasil quer tornar os celulares menos atrativos para criminosos. Governo, operadoras e fabricantes estão intensificando o combate aos chamados interceptadores, equipamentos usados para tentar burlar bloqueios e sistemas de rastreamento de aparelhos roubados. A medida faz parte de uma estratégia para dificultar a revenda de celulares furtados e reduzir os lucros das quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Somada a iniciativas como o Celular Seguro, a ação busca atacar toda a cadeia do mercado ilegal e a ideia é simples. Quanto mais difícil for reutilizar ou vender um aparelho roubado, menor será o interesse dos criminosos. E a Meta está sendo pressionada por um conselho independente após críticas à forma como o Instagram lida com deepfakes sexuais. Segundo o relatório, a empresa falhou em remover alguns conteúdos manipulados por inteligência artificial e demorou a agir mesmo após denúncias. O caso reacende um dos debates mais delicados da era da IA, o uso da tecnologia para criar imagens íntimas, falsas, sem consentimento. Especialistas alertam que esse tipo de conteúdo pode causar danos profundos à privacidade e à reputação das vítimas. A discussão aumenta a pressão para que plataformas digitais adotem mecanismos mais rápidos e eficazes de identificação e remoção desses materiais. O Supremo Tribunal Federal derrubou regras municipais que dificultavam a instalação de antenas de telefonia celular em diversas cidades do país. A decisão pode acelerar a expansão das redes móveis e melhorar a cobertura de sinal, especialmente para o 5G. Segundo especialistas, a burocracia para aprovar novas antenas é um dos principais obstáculos para ampliar a infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Com a decisão, operadoras ganham mais segurança jurídica para investir na instalação de equipamentos. E a expectativa é que a medida ajude a levar conexões mais rápidas e estáveis para mais regiões do país, além de impulsionar a expansão da nova geração de internet móvel. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de João Melo e Marcelo Fischer. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Liv Estraza e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!